Chegou a hora de falar sobre sua casa e sua família. Carlos Alberto Silva, que é gerente da Coberline Coberturas, está aqui conosco. E eu disse para ele assim, antes dele entrar, eu falei assim, pena que eu moro em apartamento, que se eu morasse em casa, eu teria vontade de ter cada semana uma cobertura diferente. Olha, mas dá para colocar em apartamento também, dependendo do apartamento. Sabia que ele ia falar isso. Seja bem-vindo, Carlos. O prazer é tudo meu. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, tudo ótimo, graças a Deus. Quais os tipos de cobertura que hoje a gente encontra no mercado? No mercado em si, você tem coberturas em lona, você tem coberturas em policarbonato, você tem coberturas em alumínio, de zinco, tem uma vasta gama de coberturas. O diferencial da Coberline é que todas as nossas coberturas abrem, com exceção das coberturas de policarbonato fixa. Tá? E nós temos também a cobertura de policarbonato que também abre. Ah, dá para abrir? Dá para abrir também. É? Então, você não perde claridade, não perde ventilação. Você não tem problema com o IPTU, não tem que fazer planta, aprovar na prefeitura, nada quando disso. Você coloca uma cobertura, então você não precisa aprovar isso? Não, desde que ela abra, não. Porque ela é considerada pérgola. Ah, que interessante, não sabia dessa informação. Quando você cobre uma área, ela é considerada área construída. Então aumenta a sua metragem da área, o seu IPTU também é elevado e você tem que fazer uma aprovação na prefeitura, senão você não consegue instalar. Entendi. E as cores que você trabalha? As cores básicas que nós sentimos, a necessidade do mercado é sempre o branco, porque se fala de teto. Então, todo teto, normalmente, as pessoas querem branco para que fique mais claro o ambiente. Mas nós trabalhamos com qualquer cor. Entendi. Tá? Então, se você quiser uma cobertura azul, fazemos, amarela, roxa, a cor que você quiser. Maravilha. Tem algumas empresas que associam a cobertura à cor do logotipo, também atendemos. Entendi. Vamos mostrar então algumas fotos, nós temos algumas fotos para ilustrar, vamos ver alguns tipos de coberturas e aí a gente vai falando sobre os lugares ideais e o ambiente também ideal, né? Essa foto, aonde é? Essa foto é um restaurante nos Jardins. Ah, que interessante. Então é interessante, você vê que você tem mesas embaixo, ela é de policarbonato e alumínio também, tá? É mesclada. Você tem um ambiente fresquinho e claro, mesmo com ela fechada como está lá. Entendi. E isso também traz a claridade para o ambiente e você economiza a energia, né? Sim, você economiza energia, ar-condicionado, porque o alumínio ele é condutor. Então ele recebe o calor e joga fora muito rápido. Não coloca para dentro? Não. Não abafa o ambiente? Não, ele deixa o ambiente bem refrescante. Que legal, bacana isso, né? E o interessante também da gente falar é a forma como você articula para abrir também a cobertura, porque o manuseio é super fácil. É um toque. Interessantíssimo. É um toque, Isa. Você dá um toque para abrir, um toque para fechar. Tá? O que você tem que fazer um pouquinho mais de força é para travar a cobertura, para que ela não seja aberta por fora. Entendi. E quando chove, como funciona? Quando chove, você vai lá e fecha. De verdade? De verdade. Não pode viajar e esquecer aberto. Então, nós aconselhamos os clientes, toda vez que eles saem, que eles vão ficar um período fora de casa, fechar e travar a cobertura. Porque tem como travar? Tem como travar. Então, se alguém tentar abrir essa cobertura por fora, é impossível. Entendi. Não, teria que arrebentar a cobertura inteira, quer dizer, vai fazer muito barulho e não vai ser bom para o indivíduo que está tentando entrar. O delinquente. O delinquente, o meliante. O meliante. Eu queria buscar essa palavra, obrigada. Queria essa palavra, né? Então, quando o cliente sai, nós aconselhamos ele sair e travar, deixar travada para que ele tenha segurança. Ele chegando, ele dá um toque, destrava por baixo e ela abre normalmente. Entendi. E a questão da manutenção de uma cobertura como essa, como funciona? Nenhuma manutenção. Sério? Só lavagem. E lavagem com água ou algum produto específico? Água e um sabão neutro, uma vassoura de pelo com cerdas macias, você limpa ela sem problema. Manutenção não tem, porque ela é autolubrificante, tá? E por ela ser toda em alumínio, e agora ela tem algumas peças em nylon, então você não tem manutenção nenhuma. Que legal. Vamos colocar mais fotos então para a gente mostrar alguns outros lugares que você também pode colocar a cobertura e o resultado. Aí é uma casa. Aí é uma casa. E aí está juntando uma parte na outra, é isso? Exatamente. Essa cobertura ela foi feita entre dois telhados, entre dois prédios, né? Então, um lado ela tem inclinação, não tem calha, cai para cima de um dos lados. Água. Prático, bem prático. E para limpeza, vamos imaginar que ventou muito e que ficou um monte de coisa lá em cima. Então, nesse caso, é preciso colocar uma escada alta. Nós sugerimos sempre limpar por baixo, sem desmontar. Mas se o cliente quiser, ele pode tirar lâmina por lâmina
Ah, e limpar. Descer no chão, limpar e depois ele prender, como se fosse uma persiana. Que incrível isso, Prático, não sabia, né? não sabia. Da minha época não era assim não, viu? As coisas melhoraram bastante. Ficou não, bastante é verdade, prático, né? melhoraram bastante. E hoje, quando você não tem muito tempo para pensar em limpeza, a Coberline também presta esse serviço. Para poder fazer isso. Você liga, nós vamos até a sua residência, desmontamos a cobertura, deixamos só a parte fixa, que seriam as calhas, as longarinas, levamos para a fábrica, lavamos, damos um banho químico nela e instalamos novamente. Ou seja, ela fica novinha em folha. É um serviço que você vai fazer uma vez por ano e ela fica nova. Interessante. Existe uma metragem mínima e uma metragem máxima para se instalar uma cobertura? Não tem. Não tem. Nós temos clientes que instalamos cobertura de 1 metro por 60 centímetros, é bem pequeno, né? E temos eu clientes tenho 1,5 m, praticamente meu tamanho. Pois é, mais ou menos do seu tamanho. E temos clientes como a TAM, por exemplo, que nós instalamos uma cobertura lá de quase 200 metros quadrados. Enorme espaço. Bem grande, bem grande. Mas aí é uma junta, existe uma estrutura especial para uma cobertura maior, né? Ou nós fazemos essa estrutura, tá? Ou dependendo do projeto, uma vai encaixando na outra. Encaixando, como se fosse um Lego. É modular. Entendi. Tá? Então, as coberturas, elas têm uma limitação de 6 metros, que seriam os tubos e as telhas. Você vai colocando viga e coluna, você vai aumentando isso. Agora, Carlos, você falou de apartamento, eu já vi apartamento que tem aquelas coberturas só na janela, para fazer aquele charme, sabe? Aquela coisinha, tipo na Suíça que você tem, né? Não tem aquela coberturinha assim com aqueles... Vocês fazem isso também? Se o cliente tiver interesse, sim, sem problema. Para cobrir a porta... A porta e a janela também, sim, né? Sem Fica problema. Bonitinho, né? É pouco usado, porque você interfere no visual, na estética do prédio. Então não é muito aceitável. Em apartamento, normalmente é no térreo, lavanderias no térreo, ou cobertura. Entendi. Então para fazer o fechamento. Você tem uma cobertura, é a sua área de lazer, você tem um ofurô, e aí a gente cobre a cobertura inteira se for necessário. Faz a cobertura. E aí, nesse caso, você utiliza que material? Tanto faz, pode ser o alumínio ou o policarbonato. Policarbonato. Ou o misto. Você falou sobre o nylon. O nylon, o nylon são peças que nós desenvolvemos há 1 ano e meio, mais ou menos. A gente tem fotos para mostrar? Não, eu acredito que não, porque é técnico, é bem técnico, né? É um material utilizado na fixação de algumas peças da BMW, tá? Então a nossa fixação antes era por parafuso e porca. Certo. Tá? Isso não enferrujava nem nada, tinha um tratamento, mas parafuso e porca. Às vezes emperra. Feio, a estética. Também. Eu achava feio, por uma cobertura tão bem feita, com tanto carinho, tanto elegante. Cuidado. Exato, faltava alguma coisa. Aí nós fizemos um ferramental e desenvolvemos presilhas de nylon. A Coberline que desenvolveu isso? Exatamente. Que interessante. É só a Coberline que tem. É um diferencial. Por enquanto, né? Daqui a pouco todo mundo copia. Mas é um diferencial. É sempre importante a gente falar com quem teve ideia e quem colocou no mercado, né? Então, aquelas peças que eram parafuso e porca não existem mais. É por presilha. Entendi. E essa presilha é feita de nylon, autolubrificante também, que vai justamente na junção onde ela abre e fecha. Então não vai fazer mais aquele barulhinho? Não faz mais aquele barulhinho, não enferruja, a durabilidade é muito maior e a visibilidade é fantástica, porque essa peça some na cobertura. Entendi. É como se fosse, vou fazer uma metáfora aqui, é como se fosse uma prateleira fixada na parede sem mostrar a mão francesa. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá vendo? Não tem a cobertura na minha casa, mas estou entendendo muito bem. Imagina você ter uma prateleira de vidro com uma mão francesa de vidro por baixo. Entendi. Aí você não visualiza. Você não vê aquele suporte. Entendi. E sem falar na resistência, né? É um ferramental que foi desenvolvido demorado, foi muito Quanto lento. tempo demorou para vocês criarem esse projeto? Nós ficamos, acho que, de 1 ano a 1 ano e 4 meses desenvolvendo isso, depois localizar o fornecedor certo. Testar para ver se dá certo. Testar para ver, tentar mudar a rigidez do material, testar a lubrificação dele, até ele ser colocado em linha. Que interessante. Isso tem um pouco mais de 1 ano. Muito legal. E a Coberline, a sede dela fica onde? Em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo. Jardim do Mar. Bem pertinho aqui de Santo André. Na verdade, a Coberline foi criada para atender o ABC. E quando é que foi criada? Vamos falar um pouco da trajetória da Coberline. A Coberline foi criada em 2011. Né? Eu já era profissional da área, já trabalhava em outra empresa. E aí nós fundamos a Coberline para atender ABC. Só ABC? Só ABC, porque
A gente achava que o ABC era carente desse tipo de trabalho, né? E diga-se de passagem, só o ABC, quando a gente diz, só o ABC é enorme. Já é enorme. Enorme, é. Tem uma demanda muito grande. Hoje a coisa mudou muito, muito. Nós atendemos todo o estado de São Paulo. Que legal. Começamos a fazer algumas vendas fora do estado, que funcionou. Menos de uma década. Funcionou, então hoje nós atendemos Goiás, Mato Grosso, Fortaleza, Brasil Santa inteiro. Catarina, Brasil inteiro praticamente. Abrimos uma distribuidora no Chile. Nossa! Então temos um distribuidor lá que trabalha com o nome Coberchile, não América é Coberline. Latina, então, a gente já saiu do nosso país. E agora no México. Que interessante. Recentemente tivemos a visita de uma pessoa do México e nós estamos em negociação montando uma distribuidora lá também. E lá é quente, hein? Lá é precisa quente. de cobertura. Lá precisa Uau. mais por causa do sol do que da chuva. Nossa Senhora, você sabe que tem uma história interessante com o México? Eu fui para Los Cabos e Los Cabos não chove, porque é deserto. Exatamente. Choveu bem no dia que eu estava lá. Inundou a cidade. É o caso do Chile, tá? Sério? Não chove. Inundou a cidade. E eu estava lá no dia, tem um filme disso, a cidade inundando e eu desesperada, tive que entrar numa loja. Enfim, e nunca chove na cidade, mas naquele dia choveu. É impressionante. O mais interessante é que no Chile a nossa preocupação era a neve. Porque lá neva. Então, É. a cobertura passou nos testes, sem problema, estamos lá funcionando já há 2 anos e meio no Chile. E como é que funciona essa tecnologia com neve? Então, nós tivemos que fazer algumas adaptações na cobertura para aguentar o peso da neve. Sim. Mudamos a inclinação, a estrutura dela mudou. Tá? Mas usando as presilhas de nylon. Mesmo material. Legal. Algumas pequenas adaptações e o produto passou. Se passou no Chile, entra nos Estados Unidos. Porque é o mesmo problema. Inteligência, muito bem. E o México nos procurou justamente porque Sim. passou pelo Chile. E uma das principais portas para se entrar nos Estados Unidos, acho que talvez a mais fácil para nós brasileiros é através do México, não é? Através do México. Muito bem, gostei de conhecer toda essa história. Obrigada, adorei, Carlos. Gostou? Muito bacana, gostei mesmo. Vamos passar então o site e o telefone, está aqui na tela da Coberline, coberline.com.br, e o telefone para vocês, se precisarem fazer orçamento. Faz orçamento sem custo nenhum? Sem custo nenhum e sem compromisso, tá? Ninguém é obrigado a comprar porque recebeu um representante da Coberline. Ah, mas eu acho difícil você mudar de ideia depois que você receber, viu? Também acho. Não é? Acho difícil. O produto é muito bom. Muito bem, aliado com preço excelente, né? Exato, o preço ele faz jus ao que nós colocamos na casa do cliente. Com certeza, E adorei. você vai ter um produto aí para 50, 60 anos. Muito legal isso, bacana. Obrigada, Carlos. Sucesso para você, obrigado viu? eu. Obrigada. Obrigado. Eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais ao vivo. Adoro falar isso, gente, diretamente dos estúdios da TV Mais. Já já eu tô de volta.